O Lula e o Haddad estão agora falando que vai ser prioridade reforma tributária no Brasil. A ideia é passar as duas até o fim de 2023. Uma reforma fazendo um IVA, então uma simplificação de impostos de consumo, e outra para tributar mais ricos e dar uma aliviada para os mais pobres. Vamos entender essas propostas aí ao longo desse vídeo e do próximo. E eu já toquei nesse assunto aqui várias vezes em vídeos prévios e tudo mais, mas tem muita gente me perguntando agora porque tá voltando essa coisa de reforma e tudo mais, então eu resolvi fazer dois vídeos que cobrem o assunto do zero, para ficar também mais fácil para você compartilhar ou ter como uma referência alguma coisa assim. Então, primeiro, um aviso importante aqui falando sobre essas reformas. Não existe, eu estou gravando isso em 9 de fevereiro de 2023, não existe hoje uma proposta de texto na mesa. Então a gente está comentando aqui as intenções gerais que estão sendo discutidas e jogadas na mídia. E é importante lembrar, eu estou gravando isso em 9 de fevereiro de 2023, não existe um texto de proposta das duas reformas ainda, ou se vai ser uma só, provavelmente vai ser duas, por isso eu separei em dois vídeos. Então a gente está comentando intenções, coisas gerais que estão sendo faladas por aí, muitas delas são testes e tudo mais, isso é um pouco frustrante, mas ainda assim vários de vocês me pediram esse vídeo, então vamos lá. Eu resolvi separar em dois vídeos, esse aqui é o primeiro sobre o IVA, o Imposto de Consumo. O segundo vídeo vai ser sobre a ideia de tributar os mais ricos e dar uma aliviada nos mais pobres. Então esse aqui vai sair meio-dia hoje e o segundo vai sair 6 horas da tarde, a não ser que você esteja vendo isso depois, então para você tanto faz e simplesmente os dois estão juntos. Tá, ok. Então vamos lá. Qual que é a ideia de um IVA? É o Imposto de Valor Agregado. Qual que é o problema que ele resolve? Ele resolve o fato de que o Brasil tem vários impostos de consumo diferentes, complicados para não dizer completamente banana das ideias. Isso gera uma série de problemas muito graves de vários tipos diferentes que eu quero explicar para vocês. A proposta então seria deletar todos esses impostos de consumo prévios e unificar em um impostão que vai ter uma legislação esperançosamente mais simples, e isso simplifica a vida de todo mundo. Só que é aí que começam os problemas, tá? Mas primeiro vamos entender os dados básicos que você precisa entender para saber por que se precisa reformar esse imposto tão gravemente, tão rapidamente, por que isso é tão ridículo. Só pra gente listar os impostos de consumo no Brasil. IPI, ICMS, ISS, Imposto de Importação, Imposto de Exportação, PIS, PASEP, COFINS, CID e IOF. Todos esses impostos existem, todos eles têm a sua legislação específica, todos eles têm um monte de detalhes e normas que são editados o tempo todo. Inclusive, o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, que já é um nome esquisito, Planejamento e Tributação, edita 700 normas tributárias por dia. É basicamente impossível você conhecer toda essa legislação, estar atualizado dela e não cometer erros. Isso gerou várias histórias malucas ao longo da história de Brasil. Acho que os dois exemplos mais populares são como o bombom do sonho de valsa virou wafer porque o imposto do wafer é menor, ou aquela maluquice que deu com a Crocs, deles importarem os Crocs, e daí o fiscal do Porto disse que era uma coisa e multou os caras, aí eles foram para o julgamento falando que era outra, ganharam, importaram com essa nova consideração e foram multados de novo e tiveram que julgar. Essas maluquices são normais, ou quando deu aquela ideia lá de conteúdo nacional para ter desconto de IPI do governo Dilma, eles nem sabiam como definir conteúdo nacional. É porcentagem do valor do carro, é porcentagem dos itens, e no fim das contas foi feito de qualquer jeito. E tudo isso dá problema. Para você ter os números, um dado da FEComércio de 2018 aponta que o custo de burocracia no Brasil, que é basicamente tributário, é de 79 bilhões de reais. Isso é o valor de 2018. Se você corrige para a inflação, dá 104 bilhões de reais agora em fevereiro de 2023. O PIB de BH é 88 bi. O PIB, a produção, tudo que Belo Horizonte produz num ano dá 88 bilhões de reais. Então, Belo Horizonte tem 2,7 milhões de habitantes. Se você contar que metade deles trabalha, que é o normal, né, porque você tem idosos, crianças, pessoas desocupadas, etc. Se você contar que mais ou menos metade deles trabalha, mais ou menos 1 milhão e 300, 1 milhão e 400 pessoas, 400 mil, trabalhando por alguma coisa como uns 14 meses, fazendo nada. Ok? Se você já viu um estádio cheio, tipo de 40 a 50 mil pessoas, faça conta de quantos estádios desses são.
Agora, imagina todas essas pessoas passando mais de um ano fazendo alguma coisa completamente inútil. Tipo, você tem que contar quantas folhas tem dentro de uma resma de papel, mas aqui diz que tem 500, mas você tem que contar as 500. E depois que você termina de contar, você tem que fazer de novo. E de novo. E de novo. Por mais de um ano. Ou isso aqui é o equivalente ao PIB de Recife e Guarulhos somado. Imagine essas duas cidades fazendo um ano de uma atividade inteiramente inútil que não ajuda a vida de ninguém. Isso é o custo tributário do Brasil, só na complicação de você declarar. Eu não estou falando o custo do imposto, de você pagar. Eu estou falando o custo de você estar certo. Só que, é claro, você não vai estar certo. Um dado que ficou famoso recentemente por causa da proposta do Haddad de como ele vai fechar o déficit, que eu já fiz um vídeo falando sobre como é fantasia aquele negócio, eles voltaram ao fato de que o CARF, Comitê Administrativo da Receita Federal, que é onde se julga autuações, processos, blá blá blá, tem um estoque de R$1 trilhão de processos. Então existe dúvida sobre R$1 trilhão de autuação dentro da Receita Federal. Isso é uma grana extremamente séria. Agora, isso é a totalidade? Não, porque o CARF federal. Se você somar, isso aqui é um dado da CNJ e INSPER, foi pedido pelo CNPJ, o INSPER publicou essa pesquisa e tudo mais. O contencioso, então, tributos, impostos que estão ou não se consegue cobrar ou estão em judicialização em nível federal, estadual ou municipal no Brasil, são 75% do PIB ou 5,4 trilhões de reais. Se você contar só o que está em judicialização, isso é, a Receita Federal chegou e falou, você me deve tanto, e a pessoa falou, não, eu acho que é outra coisa, vamos disputar. Isso dá em torno de 4 trilhões de reais. Que é a dúvida. E aí tem que ver. E depois você tem todas as despesas com o advogado, você tem todas as despesas da Receita Federal, você tem todas as despesas da Justiça, e você tem toda a enrolação no meio do caminho disso, e você tem todos os negócios que deixam de acontecer, porque pessoas que vão investir e empregar nesse país olham para isso e falam, eu me recuso. Eu posso fazer tantas coisas produtivas pelo mundo com esse dinheiro, por quê? Que eu destruiria a minha vida e mental ao entrar nisso aqui, qual é o ganho? Isso é mais legal de gravar hoje, mas não é legal, tá bom, mas não é legal. Isso é mais interessante de gravar hoje porque o STF decidiu essa semana que coisa julgada não vale. Então assim, digamos, você tem uma empresa e você entrou numa disputa sobre tal imposto em 2015, ok? Então você foi lá na justiça, pagou advogados, ganhou a causa, aí a Receita, etc., apelou, porque eles são pagos com o seu dinheiro, então eles teoricamente têm recursos infinitos, e eles não sofrem nenhuma consequência por trollar, por tentar pescar de alguma forma ou apelar infinitamente, não há custos, não há consequências. Então eles apelam tudo até as últimas instâncias e você gasta fantasticamente com advogados e tempo ao longo de tudo isso, chega na instância final e tá lá, pronto, acabou, coisa julgada, não há recurso, você não precisa pagar. Paz, não. Se o STF fizer um outro julgamento e tudo mais de outro imposto de outra coisa, você pode ser obrigado a voltar a pagar. Não retroage, mas ano que vem você vai voltar a pagar também. Então, mas e tudo aquilo que eu gastei com advogados e tudo mais? E o fato é que o grosso desse contencioso, dos problemas de interpretação legal e de trollagem das receitas estadual, federal e municipal, vem de impostos de consumo. O ICMS é extremamente complexo, o IPI é extremamente complexo, dá problema para todo lado. Então se você só falar, gente, vamos fazer o seguinte, deleta isso aqui e refaz e vamos fazer um negócio simples, você reduz muito essa judicialização, você reduz todos os custos associados com isso, você reduz a incerteza e a perda de tempo e desgraçamento mental disso, e você para de afastar ou reduz o quanto o Brasil afasta negócios. Só para contrastar, vamos falar de um país que eu gosto bastante, que já virou meme aqui no canal, Estônia. Eu já tive empresa na Estônia, eu já fui para lá, já viajei para lá, já conversei com políticos de lá, pessoas que operam a parte do estado de lá. O código tributário deles, o IVA, que é a parte de impostos de consumo, tem menos de 100 páginas de Word. Um tributarista consegue ler isso em um dia, né? Porque a maior parte ali é coisas extremamente específicas, então
Tudo que importa ali você lê em um dia e em questão de uma semana você conseguiria ter todo o treinamento necessário para entender o Código Tributário estoniano em detalhe. No Brasil você não terminaria de explicar qual é a lista de impostos que existe. Isso posto, vantagens, desvantagens, o bom, o ruim e o feio, e também considerações de será que passa. Eu listei as principais aqui, se eu esqueci alguma coisa, desculpa. Nesse último mês eu tô tendo um problema meio considerável de insônia, então não tá funcionando tanto 100% aqui. Isto posto, quais são os benefícios claros? Como eu falei lá atrás. Primeiro, reduz o custo todo de você declarar disso, de você estar certinho, de você ter todas as pessoas, contadores e advogados para fazer as suas declarações corretamente. Segundo, no longo prazo, isso reduz o seu custo com Receita Federal e Judiciário, porque é simplesmente menos gente. E Receita Estadual também, porque tem que verificar ICMS e todos os tribunais. Vai ter menos demanda, porque vai ter menos problema, vai ter menos coisa para autuar. Então, no longo prazo, isso reduz custos. Não que a gente vai demitir esses caras, porque funcionário público não é demitido, mas pelo menos você não precisa ficar contratando novos toda vez que a economia cresce e tudo mais, o que já não acontece muito, vai gerar mais demanda. Então, porque vai ter mais atividade econômica, vai ter mais fiscais, vão ter que ter mais juízes e tal. Pelo menos você consegue conter isso. Terceiro ponto bom disso, reduz corrupção. Porque uma coisa que é extremamente normal é, especialmente em nível de governadores, dar algum benefício para uma empresa se situar no estado deles, que muitas vezes tem um pagamento por trás. Isso também acontece em nível federal, quando vai se revisar essas leis, vamos colocar isso, vamos criar uma nova janelinha aqui, não, esse aqui não vai ser mais 14%, vai ser 12%. Ou outras coisas como, vamos colocar isso num lugar geográfico melhor. Então, os deputados da base de tais estados estão querendo dizer que eles levaram mais negócios para lá e tudo mais. Então, vamos criar um certo desconto se elas forem lá, porque daí isso aqui vai ser ganho para eles, eles cobram alguma propina no meio do caminho, ou isso é dado para eles como uma forma de compra de votos. Isso é extremamente normal do Brasil e com uma simplificação dessas, eu não diria que mata, mas pelo menos reduz pra caramba. E quarto, é claro, salva as árvores, salva o meio ambiente, porque é muito menos papel que vai ser gasto com esse troço todo. Mas nem tudo é perfeito, nem tudo é lindo e bonito. Você tem um problema básico aqui, que é isso vai subir pesadamente os impostos sobre serviços. Porque no Brasil se tributa muito mais mercadorias. Agora, por exemplo, escola, plano de saúde, essas coisas assim, vão ser menos tributados. Você tem, acho que esse plano de saúde talvez não. Mas, por exemplo, a escola, sabe? Isso aí paga impostos menores porque tende a ficar no ISS, não ICMS. ICMS tende a ser muito mais alto e ISS tende a ser 2 a 5%. Então, quem trabalha com serviços vai pagar mais imposto. E muito. Então, todos eles vão gastar muito dinheiro com lobby para ir espernear em Brasília para ser contra essa reforma. E você vai ouvir coisas como, eu sou a favor de simplificação de uma reforma. Mas não essa. Que é a mesma coisa que o PT estava falando, por exemplo, durante a reforma da Previdência. Não, talvez tenha que fazer alguma coisa assim, mas não essa. Não é conveniente para você, né? Você tá tentando enrolar. Tá bom, eu entendi. E aí você pode falar, não, mas Rafael, vai ter uma compensação em redução de impostos sobre mercadorias para balancear tudo. Primeiro, o setor de serviços não realmente se importa com isso, eles vão olhar o que eles vendem. Segundo, não tem nenhum motivo existente nesse planeta Terra para acreditar nisso. Porque, via de regra, quando estados fazem essas coisas, falam assim, não, a gente vai reformar aqui, a gente vai subir aqui um pouco para depois baixar aqui, eles sobem aqui um pouco e depois sobem aqui um pouquinho mais também. É isso que a história do imposto de renda nos Estados Unidos é isso. A gente tinha tarifas de importação para todo lado, que era extremamente complexo e tudo mais. Falaram, não, isso vira protecionismo e tudo mais, então vamos criar um imposto de renda aqui, porque daí depois a gente abaixa as tarifas. E no fim das contas criou-se o imposto de renda, subiu-se o imposto de renda e as tarifas continuaram lá. Então, não, isso aqui não é crível. Segundo problema, e isso aqui eu vi quase ninguém falando sobre. Isso transforma cidades mais em funcionários públicos. O que eu quero dizer com isso? Cidades vivem de impostos próprios, IPTU, ISS, multas, essas coisas, isso aí é super pequeno, mas IPTU, ISS, e repasses federais e repasses estaduais, que vêm dos impostos federais e dos impostos estaduais. A maior parte das cidades não se sustenta. A maior parte das cidades tem o grosso do seu orçamento vindo de repasse. Então,
não existe competitividade nessas cidades. Se eu tenho uma cidade aqui que 85% do orçamento dela vem de repasse federal e aqui outra que é 82%, o quanto elas podem mexer no ISS ou no IPTU para tentar atrair empresas ou atrair moradores é irrelevante no orçamento delas. Então não tem muito motivo para elas ficarem se preocupando em como é que eu posso tentar conter os meus gastos para cobrar menos impostos, para tentar ser mais atrativo e atrair negócio para cá. Não, o meu orçamento é fixo, basicamente. Eu recebo um repasse de IVA. Eu vou ganhar X. Não importa o que eu faça. Por isso que eu quero dizer que transforma ela num funcionário público. Um funcionário privado, ele tem que trabalhar e entregar resultado porque isso vai manter ele no emprego, para começo de conversa. E segundo, pode levar a promoções dele baseado no resultado dele. Um funcionário público, não importa o quão horrível ele seja, ele vai ganhar o dinheiro dele. É extremamente difícil você ser exonerado. É extremamente difícil você ser punido por ser um completo e estrito inútil. Então, qual é o incentivo do funcionário público para trabalhar? Então, quando uma cidade ela perde o ISS, então o ISS deixa de existir, ela se torna muito menos competitiva, ela tem muito menos ferramentas para competir e ela depende muito mais de repasses, por que as cidades iam tentar competir em ter orçamentos mais enxutos e atrair mais negócios e pessoas via ter impostos mais baratos? Não tem sentido. Isso faz com que a Câmara de Vereadores vire uma Câmara de ter ideia para gastar. Isso a gente vê bastante dentro do Gabinete Liberdade. O Gabinete Liberdade é uma equipe que nós temos aqui dentro do Ideias Radicais, que assessora vereadores, e a gente está começando a entrar em executivo agora, prefeitos e tudo mais, os secretários, para a gente tentar implementar mais liberdade no mundo real, nas cidades para vocês. E a gente vê muito isso nas cidades menores. Como o orçamento delas é praticamente só repasse, os vereadores só estão pensando como gastar isso. Ideias de competitividade ou atratividade não existem, porque qual é o sentido? Não existe incentivo. E isso é preocupante porque daí o que acontece é que a cidade vai gastando mais e mais e mais e mais, e isso espirala para fora de controle. E aí quando elas vão querer gastar mais, qual que é um dos incentivos? Vamos incentivar o Estado ou a federação a subir o IVA, porque daí nós vamos ganhar dinheiro. Então a gente consegue, como cidade, o prefeito, os vereadores, fazer lobby para esses impostos subirem, indiretamente, sem você perceber o que está acontecendo. O que contribui para um aumento de impostos. Não que eu seja contra a simplificação fiscal. Por mim imposto é roubo, ele nem deveria existir. Mas existindo teria que ser uma coisa extremamente simples. E seria muito melhor... Vamos fazer um exemplo extremo aqui, ok? Eu sei que isso nunca passaria, mas... Se fosse 100% municipal e o Estado e Federação, os Estados e Federação vivem de repasses municipais, porque isso faria as cidades competirem muito mais entre si por quem cobra menos, quem oferece mais, quem dá um melhor retorno. Então toda vez que você se afasta disso, eu olho para isso meio, sei lá. O terceiro ponto ruim é uma possibilidade, porque como eu falei, a gente não tem o texto na mão para analisar, então vai saber. Mas existe a possibilidade de um IVA fixo para todos os estados. Então não é o estado que decide o seu próprio IVA, é a federação que fala, vai ser 25% todo mundo e fechou, acabou. Isso gera um problema. Vários estados hoje cobram menos impostos do que os estados que cobram muito mais imposto. Você tem estados que são altamente irresponsáveis com as suas contas, que se explodiram e cobram imposto pra caramba. Sim, eu estou olhando para você, Rio de Janeiro. E você tem estados que foram muito mais responsáveis ao longo do tempo com as suas contas, por exemplo, o Espírito Santo ou o Paraná. O Paraná não, acho que o Espírito Santo é um excelente exemplo, porque chegou a ter greve da PM, foi horrível o negócio, por causa de toda a contenção de gastos e tudo mais. Eles falaram, cara, vamos ser responsáveis, porque a gente precisa atrair empresas e ficar competitivo. A gente precisa competir com outras regiões e tudo mais, então não dá pra ficar maluco aqui. Então o que acontece é que você vai ter um histórico de responsabilidade e contenção do Estado, enquanto outros foram malucos, explodiram de gastar, subiram imposto pra caramba, e o governo federal chega e fala, agora vai ser um imposto pra todo mundo. E nós vamos ter que nivelar pelo que cobra mais alto, porque senão a gente vai forçar esse Estado a abaixar imposto. Ou, você pode falar, não, pera, a gente pode colocar um pouco abaixo dos que cobram mais, porque senão basicamente isso é um aumento de imposto forçado em uma porrada de estados por aí. A gente coloca um pouco abaixo, mas daí a gente compensa, faz uma compensação federal para esse estado que cobrava mais. Então se ele estava cobrando uma efetiva de, 28%, e por algum motivo decide-se que o IVA é 22%, esses 6% a federação preenche.
Mas isso é recompensar o erro. Porque o que aconteceu? Esse estado tá cobrando alto por quê? Porque ele foi responsável, gastou, se explodiu todo e subiu o imposto pra caramba. Mas pelo menos ele toma a consequência de perder empresas, de perder moradores, de falar, você agora será punido pela sua irresponsabilidade. Ao fixar um IVA mais baixo e compensar isso, você tá falando, não. Tu não precisa pagar suas contas. Você pode manter um IVA mais baixo agora do que você teria que ter para arcar com as consequências das suas decisões. E isso vai fazer com que você seja mais competitivo. Então, mais pessoas e empresas serão atraídas para um lugar onde a política, assim, o nível já é baixo, mas puta merda. Onde o negócio é surreal como um Rio de Janeiro. Ele vai ser mais competitivo, o que recompensa financeiramente a administração política em nível legislativo e executivo de incompetentes. O que seria o cenário desejável? O cenário desejável seria o IVA existe, ele é super simplificado e tudo mais, e cada estado coloca o seu. Só que você pode ter uma outra medida anticompetitiva aí, que é o quarto ponto, que é IVA no destino e não na origem. Porque hoje, quando você tem serviços digitais, quando você tem entregas para todo lado, se eu compro na internet, se eu moro no Sergipe e eu compro no Mercado Livre que está sediado em Minas Gerais, alguma coisa, digamos, a sede do Mercado Livre em Minas Gerais, eu compro um produto de um vendedor de São Paulo, e que é um vendedor que tem uma loja lá, aonde que esse IVA é pago? Você pode ter 3 respostas para isso. Você pode ter no destino, então eu comprei do Sergipe, o IVA é pago no Sergipe, no lugar onde a empresa está sediada, no caso desse exemplo Minas Gerais, ou no lugar de onde o vendedor está, São Paulo. No lugar onde o vendedor está, você teria que ter uma declaração para cada estado, então se você tem uma empresa com marketplace, isso começa a ficar complicado e tá. Se for no destino, peraí, eu já chego lá. Se for na origem, é mais simples, porque a empresa está sediada em um lugar, ela só puxa o faturamento, declara o IVA, pau, um boletão, acabou. Se for no destino, você pode falar, mas o destino pode ficar puto, porque daí é uma empresa de outro estado que está arrecadando lá e ele ali não ganha nada. Isso é uma medida para evitar competição fiscal. E eles são explícitos sobre isso. A ideia disso, dessa proposta de IVA no destino, era evitar a guerra fiscal. O que não faz sentido, porque alguém vai tentar argumentar que monopólio é bom? Não. Alguém vai tentar argumentar que menos competição é bom? É desejável que exista menos competição? Não, ok? A não ser que seja um monopolista, mas ele não está argumentando isso seriamente, ele é um canalha. IVA no destino é menos competição, porque significa que não importa onde a empresa está sediada, o que importa é o IVA do destino. Então, existe menos incentivo para estados competirem em ter impostos mais baratos para atraírem empresas. E isso faz com que seja mais cômodo para os estados subirem impostos ainda mais, o que vai terminar em você pagando mais e mais irresponsabilidade. E alguém pode tentar assim, mas vai dar mais dinheiro para saúde e educação e tudo mais. Nós não temos saúde, não temos educação, não temos saneamento, não temos segurança no Brasil. E não falta dinheiro para o Estado de nenhuma forma ou maneira. E eles não fizeram isso. Não existe nenhum motivo para a gente acreditar que mais dinheiro na mão deles vai resolver isso. Então a gente tem o lado bom, o lado ruim e o lado feio. The good, the bad and the ugly. E o lado feio é, como eu falei lá atrás, primeiro, todo mundo que paga imposto em serviços vai espernear nesse negócio aqui e tentar impedir essa reforma a todo custo. Então, por causa do interesse privado deles em resolver isso aí e ter uma posição boa, a gente pode continuar com um sistema de impostos complexo. Segundo, a transição. Porque ao criar esse imposto novo, você tem que treinar todo mundo em como declarar esse negócio, criar todos os sistemas de declaração, treinar todos os fiscais e tudo mais, e isso leva um tempo, as pessoas se acostumarem, e isso tem que entrar nas contas das empresas. Tipo, então a minha empresa de serviços paga um imposto efetivo de, sei lá, tô inventando aqui 10 e agora vai ter que pagar, sei lá, tô inventando aqui 28. Então, caramba, isso aqui pesa na minha folha, eu vou subir o pressão aqui pro cliente na hora, vai doer, vai dar pau, é um monte de problema. Então você precisa fazer uma transição. Quer dizer, é discutível se você precisa fazer uma transição ou não. Eu seria da posição que não. Mas a posição majoritária é de que é necessária uma transição. Então, o que é essa transição? Todos os impostos continuam existindo, a gente cria um novo IVA e ele entra com 1%. Aí, digamos, a taxa final dele vai ser 25%. Então, no segundo ano ele vai para 4%. No terceiro ano ele vai para 8%.
E aí, com o tempo, ele vai subindo, os outros vão baixando, até que esses daqui zeram e não existem mais, e você transicionou o sistema. Isso pode levar 2 anos, 5 anos, 10 anos. Só que durante essa transição, digamos que, especialmente se ela durar muito tempo, em efeito você só criou um imposto a mais. Em efeito, você só adicionou uma nova burocracia com a esperança de que durante esse período de transição nenhuma mudança seja feita. Nenhum presidente entre e revogue tudo. Só que você tem, por exemplo, o Lula falando de revogar a privatização da Eletrobras, ou revogar mais um monte de coisa. Ou agora estão querendo falar, revoga o novo marco de saneamento, revoga o marco de ferrovias. Gente, tem investimento feito, tem obra acontecendo, você quer cancelar? Quero. Se os caras já fazem isso, é um pouco difícil acreditar que você teria nenhuma mudança nesse sistema que de alguma forma prejudique esse processo durante esse período. E pode ser que você só acabe com, no fim das contas, mais um imposto no Brasil. Terceiro, não está no interesse da Receita Federal ou da Justiça que lida com essa parte de tributário que essa reforma aconteça. E note, eu não estou falando dessa ou daquela pessoa em específico. Pode ser que tenha várias pessoas ali dentro que trabalham nisso, que, apesar de serem cobradores de impostos, o que naturalmente já te torna uma pessoa extremamente desagradável no mínimo, pelo menos tem o bom senso de falar que o negócio tá ridículo. Tá, pessoas podem ter certas posições. Agora, o interesse da profissão, o interesse da classe, é que exista o maior número de leis, o maior número de complicações, o maior número de maluquices que podem te autuar, para eles terem o maior número possível de autuações, que pode gerar bônus de produtividade. A Receita Federal está indo atrás disso há muito tempo e provavelmente vai conseguir nesse governo. Então eles querem que tenha o maior número de coisas para eles irem para cima disso, para eles terem trabalho. Se você faz uma simplificação tributária, fiscais, juízes, etc., podem ficar sem o que fazer. Ou eles podem perder vários motivos para autuar pessoas, o que está ligado de uma forma ou outra com a renda deles. Não é do interesse de quem cobra que o sistema seja simples. E isso sem entrar na possibilidade de desonestidade, que é do cara falar, peraí. Mas quanto menos problema existir, menos autuação eu posso dar, menos propina eu posso cobrar para não autuar. Então não existe um interesse do sistema que o sistema seja simples. Por isso que ele não é. Isso também inclui governantes, isso inclui executivo em nível federal, estadual e municipal, lógico. Quarto ponto, não existe interesse das cidades em perder o ISS, e nesse ponto eu estou com elas. Inclusive eu preferiria que, como eu falei antes, esse imposto fosse municipal, não estadual. Se as prefeituras perderem o ISS, elas se tornam mais dependentes, então elas não têm mais isso, e elas vão depender de um repasse. Só que esse repasse pode não vir, por exemplo. Isso aconteceu em Minas Gerais. Na época do governo PT, o Pimentel, por alguns meses, não repassou o ICMS para as cidades. E as cidades não tinham dinheiro, os salários atrasaram, postinhos fecharam, escolas fecharam. E você não ficou sabendo disso porque o governador era do PT, tá? Então foi um atraso e um calote do bem democrático antifascista, e se você criticar isso, você é literalmente um nazista, ok? Por isso que você provavelmente não sabe que essa história aconteceu. Mas aconteceu! Então cidades não vão querer fazer isso, elas vão fazer um lobby relativamente forte contra, ou pra falar assim, unifica tudo, menos o ISS. É o clássico lobby de Brasília, é o clássico lobby Brasil. Não, pode resolver tudo aí, não, beleza, assim, mas o meu fica aqui, beleza? E depois tem um outro problema que não é novidade, não é dessa lei em particular, acontece em todas, mas essa aqui vai ser para isso. É um gigantesco espaço para corrupção na tramitação dessa lei, porque essa lei está mexendo nos impostos de todas as empresas do Brasil. Então, deputados podem falar, poxa, olha só, né? Eu posso ser a favor, eu posso ser contra, né? Depende do quanto a sua empresa fizer uma doação aqui para nós. Ou só me pagar uma propina na cara mesmo. E óbvio que esse tipo de coisa vai acontecer. Então, assim, claro, você tem políticos que têm uma posição a favor ou contra e tudo mais, beleza. Eu confio que o Novo vai ter uma proposta, vai ter uma posição a favor de reformar, mas vai ter críticas a certos pontos dentro da lei de vamos ver o que acontece, como várias coisas que eu falei aqui no meio. Agora, o grosso da Câmara, bicho, o grosso do Senado, meu querido do céu. Suspeite muito fortemente de políticos que, primeiro, não têm histórico nenhum de
se importar com economia ou tributação, ou que você olha e vê que o cara não tem nem a capacidade cognitiva de preencher um formulário básico, de repente tendo uma opinião extremamente ferrenha a favor ou contra, provavelmente vai ser contra ou para manter algum setor. Suspeite, não tô dizendo que todos são, só tô dizendo que é esquisito. Suspeite de caras que mudarem de ideia do nada, o cara era super a favor e tudo, mas de repente fica contra do nada, assim, poxa, o que será que foi, né? Às vezes, você encontra uma luz diferente e muda de ideia. Mas todos eles. E também suspeite dos caras que ficam ensabonetando. Porque esse é o tipo de coisa que, assim, não tem muita controvérsia. Eu suspeito, ok? Eu já trabalhei em leis que existe uma certa controvérsia, como, por exemplo, regulamentação de cassino no Brasil. Que eu fiquei nisso, porque eu fiquei, tipo, eu sou a favor do jogo? Sim, completamente. Por mim, legaliza o jogo do bicho e torna patrimônio cultural imaterial do Brasil, ok? Por mim, isso. Só que a lei como saiu era basicamente um feudo de cassino, então cada cidade pode ter um e vai ter uma licença e você olha e fala, cara, isso aqui vai virar um corporativismo desgraçado. Será que é melhor não ter? Gera uma controvérsia, gera um debate. Ok? E esse debate aconteceu pra caramba e tudo mais, no fim das contas eu seria a favor, mas você entende o ponto. O ponto é assim, você é a favor de simplificação tributária, sim ou não? Não é uma coisa que deveria gerar muita controvérsia, sabe? Então quando você vê um cara que assim não tem uma opinião formada, o que você acha? Eu não sei. Estou disposto a ouvir. Pode ser que na verdade a opinião dele é só ninguém me pagou ainda pra eu achar A ou B, ou tem um leilão. Vamos ver. Mas como eu falei, mas assim, encerrando, como eu falei, não existe uma tramitação na mesa, não existe um papel que a gente pode analisar e ver os detalhes. Quando isso sair, certamente eu vou fazer um vídeo novo. Mas esses são os conceitos principais para você entender aqui, que eu acho que já te dão um norte bem legal. E depois nós vamos ter o vídeo sobre a coisa de tirar imposto dos pobres e colocar nos ricos e por que matematicamente isso não é nem sequer possível. Mas é que esse vídeo aqui já ficou muito longo, eu não queria inflacionar mais, beleza? Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. Passando o helicóptero da polícia ali. Chegou o Xandão. Acabou a carreira, galera.